Amém? Eu queria ler com vocês o livro de Jonas. Jonas capítulo 1. Eu vou ler do 1 ao 3 só, do versículo 1 ao versículo 3. E depois eu dou mais ou menos o contexto, a história que eu quero compartilhar nessa noite. Amém? Jonas capítulo 1. Quem achou, diga amém. A partir do verso 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Amém? Amém. Eu digo no final, amém? Qual é o contexto aqui? Jonas era um profeta de Deus, e Deus fala com ele e manda ele ir a Nínive, pregar contra Nínive. E Jonas ouve a palavra de Deus, ouve Deus falando, e ao invés de ir para Nínive, ele vai para um lado totalmente oposto. Ele vai para uma cidade chamada Tarsis, na Espanha. Nínive ficava para a direita e ele foge 4.000 quilômetros de distância. Ele vai para Tarsis, lado totalmente oposto. Ele foge daquilo que Deus chamou ele para fazer. E é interessante que ele chega em Jope, diz a Bíblia, que ele chega em Jope, pega um navio para ir lá, e esse navio ele pega, paga a passagem e vai para Tarsis. E no meio do caminho, uma tempestade muito grande começa e uma tempestade, diz a Bíblia, que fora do padrão do comandante do navio se espantar, o comandante do navio notou que algo estranho estava acontecendo, que não era normal aquela tempestade. Eles estavam acostumados com isso. Então aquilo apavorou eles todos, e eles começaram a botar tudo, as bagagens, tudo no mar, a tirar no mar, porque o barco ia a pique. E o comandante do barco vai até o porão do navio, e quando ele chega no porão do navio, está Jonas dormindo. E ele diz: como é que tu pode estar dormindo aqui no meio desse tempestade, desse temporal? O que está acontecendo? E eles viram que não era normal aquilo. Começaram a jogar sortes para ver o que estava acontecendo. E o comandante do barco começa a inquirir Jonas o que ele estava fazendo, e ele diz assim: o problema aqui sou eu. Eu sou temente a Deus e eu estou desobedecendo, eu estou fugindo de Deus. É só tu me jogar no mar que a tempestade para. E eles começaram, não queriam matar o Jonas, não queriam atirar o Jonas no mar, mas chega um ponto que ele não tem como. E eles atiram Jonas no mar, e no momento que Jonas cai na água, a tempestade para. E aí um peixe grande engole Jonas. E ele fica 3 dias e 3 noites na boca desse peixe. E isso, amados, ele não foi parábola, não é história, foi história, está na Bíblia. Ao ponto do próprio Senhor Jesus dizer: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites, eu também vou morrer, mas vou ressuscitar em 3 dias. Muitos podem dizer: mas será? A palavra é a palavra de Deus. E Jonas fugiu
de um chamado de Deus. Para ir para onde? Para Nínive. E eu queria fazer um paralelo um pouco da nossa vida com essa história. Porque Nínive é o lugar que Deus nos chama e nós não queremos ir. Todos nós temos um chamado para Nínive. Nínive é aquele lugar que Deus está nos mandando ir e nós não queremos ir. Não vamos, não damos bola. Fizemos o que nos toca, o que nós queremos. O nosso eu fala mais alto. Nínive pode ser aquela conversa dura que tu precisa ter com o teu filho. Nínive pode ser aquele confronto entre os cônjuges, ou seja, tu confrontar o teu marido alguma coisa ou a tua esposa por alguma coisa. Pode ser aquela conversa com o teu sócio, ou com o teu patrão, ou com o teu subordinado, com o teu colega, algo que Deus está te chamando para tu acertar, que tu precisa resolver, que tu precisa fazer algo e tu não está fazendo. Tu está indo para Tarsis. E Tarsis é zona de conforto. Tarsis é a minha vontade, é o meu prazer. Agora, Nínive pode ser um encontro que tu precisa ter com alguém para conversar, que Deus está te mandando e tu muitas vezes está com preguiça. Pode ser uma visita, tem tantas coisas. Pode ser tu entrar num novo mercado de trabalho, mas tu não te anima. Deus está te chamando para algo que tu não está querendo ir. Sabe, eu tenho, com a minha idade, a tecnologia, eu forço a barra. Toda vez que eu preciso, né, Thaís, os Canva da vida, para mim é Tarsis isso, é Nínive isso. É Nínive. E Nínive o que é? Nínive é perigo, Nínive é problema, Nínive é desafio. Toda vez que nós somos desafiados, nós estamos em perigo. Nós estamos indo para Nínive. Por quê? Porque Nínive era uma cidade, ela era a capital da Síria e era uma cidade sanguinária, era uma cidade má, era uma cidade violenta. O próprio profeta Naum fala muito sobre Nínive, que Nínive diz que as pessoas caminhavam nas ruas e tropeçavam em cadáveres. Nínive era terrível. E o que Deus está mandando Jonas fazer? Vai a Nínive e prega contra ela. Fala da maldade que ela é e que em 40 dias eu vou detonar com a cidade. Essa era o que Jonas tinha que fazer em Nínive. Mais ou menos era como tu ir hoje para Moscou e pregar contra o Putin. Mais ou menos isso. Era um desafio terrível. Mas Deus estava mandando ele. Sabe, Nínive hoje é uma cidade do Iraque, chamada Mossul, e essa cidade era um desafio, porque a Síria tinha tomado conta do Reino do Norte, das 10 tribos. Eles detonavam com todo mundo. E Deus está querendo parar isso. E manda Jonas. Só que Jonas, ao invés de ir, ele foge. Agora, por que eu queria comparar? Porque Tarsis, onde Jonas foi, é zona de conforto. Tarsis é prazer. Tarsis é o meu eu falando.
Agora, Nínive me torna melhor. Nínive vem para me aperfeiçoar, para me moldar, para me amadurecer. Preparava essa palavra que me lembrava de alguns momentos meus de Nínives, né? E eu me lembro que lá no Rio Grande do Sul eu tinha empresas com meus irmãos e quem tocava os negócios era eu. Mas a cada 14 dias nós nos reuníamos e eu passava para eles a situação da empresa, como estava, o que tinha que fazer, investimentos, enfim, problemas, coisas boas, tudo, né? Eu passava para eles o que estava acontecendo. Sabe, todo o dia dessa reunião eu estava indo para Nínive. Era um desafio, era terrível, porque normalmente terminava em discussão, terminava em problema. Mas aí que eu vejo a importância e por que eu estou falando nisso? Porque passou-se o tempo e eu me dei conta da importância dessas reuniões. O que me fez crescer, o que me fez amadurecer, o que me fez eu melhorar profissionalmente e crescer profissionalmente foi impressionante. Ao ponto de que hoje nós vendemos os negócios, o que nós tínhamos sociedade de negócios, nós vendemos, e hoje meus irmãos me dou muito bem com eles, não temos vínculo quase que nenhum, a não ser alguns imóveis, não temos vínculo, mas eles me ligam para pegar minha opinião, para ver o que eu acho. E aí que eu vejo a mão de Deus estando sempre conosco no sentido de, mesmo em Nínive, Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está contigo. Em todos os momentos, em situações difíceis, Ele está conosco. Por quê? Porque o melhor lugar, o lugar mais seguro para nós estarmos é dentro do propósito de Deus. Mesmo que esse lugar seja em Nínive. O centro da vontade de Deus, o propósito de Deus é o lugar mais seguro. Mesmo estando em Nínive, que era uma cidade sanguinária. É por isso que eu botei no título dessa pregação, esteja no melhor lugar. Por quê? Porque independente de qualquer coisa, o melhor lugar é no centro da vontade de Deus, é no propósito de Deus. Aí vai independer de onde eu e tu estejamos. E muitas vezes nós não damos conta, achamos que Deus está querendo nos tratar, nos prejudicar de uma forma pejorativa, de uma forma ruim. Por quê? Porque eu estou sofrendo, eu estou nesse lugar, mas nós não nos damos conta que Deus já nos viu lá na frente. Ele sabe o meu destino, Ele sabe aonde eu vou chegar, Ele nos está vendo agora o nosso futuro. Então, tudo que Ele coloca, porque Ele é amor, Ele é bom, Ele nos coloca em situações exatamente para quê? Para o meu bem. Não é para nos maltratar. Nós vamos ver no final que o final de Jonas nos clareia muito aquilo que eu estou compartilhando agora, porque o final é impactante. Mas o final eu quero deixar para o final. Eu só queria que nós entendêssemos que independente de onde Deus está me chamando, onde Deus está querendo que eu vá, mesmo que seja um Nínive da vida, eu devo ir. Eu preciso estar no propósito, na vontade dEle, porque eu vou estar seguro. Se não, fora, eu estou vulnerável. E nós não nos damos conta, achamos que o próprio lugar, não. O lugar é o que menos importa. O que importa é estar no propósito, na vontade de Deus. E muitas vezes nós estamos com a nossa mente, nós estamos brigando, murmurando contra Deus. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? Por que eu estou passando aquele outro? Por que tu está me chamando para isso? Sabe? E nós temos a nossa mente muito pequena, nós somos bebês.
E eu me lembrava de que eu fui criado no interior e gurico, junto com a turma da vizinhança, jogando futebol na rua, andando de bicicleta. E sabe que no melhor, não sei se aconteceu com vocês, mas no melhor da brincadeira, no melhor do momento, a mãe chama, o pai chama. Vem para casa, tá na hora da comida, tá na hora de estudar, tá na hora de dormir. Chamava. E nós ficávamos indignados, não só eu, mas os meus amigos também. Ficávamos indignados, muitas vezes nós entrávamos chorando, de brabos, porque nós tínhamos que parar com o brinquedo para estudar, ou para tomar banho, para jantar. E tinha um cara na nossa turma, que era um guri, obviamente, que a mãe dele, Roberto era o nome dele, a mãe dele não chamava ele para nada nunca. Ele era o primeiro a estar por ali e depois que todo mundo ia para casa, ele ia para a casa dele. A mãe dele nunca chamava ele. Ele morava perto ali, mas a mãe dele... E eu lembro claramente que nós dizíamos, Roberto, como a tua mãe é boa, cara. Como a tua mãe é boa. A tua mãe deixa tu brincar até a hora que tu quer. A tua mãe deixa tu ficar até altas horas. É o que nós dizíamos para ele. Sabe? Quando criança nós pensamos assim, passa um pouco tempo. Já na juventude tu já começa a te dar conta. Quem era realmente a mãe boa? Quem era a mãe boa? Aquela que te dava disciplina, que tu tinha que saber os horários, que tu tinha compromissos para fazer, como colégio, como tomar banho, como dormir cedo. Ou a mãe dele? Quando criança, nós achávamos a mãe dele fantástica. Hoje eu me dou conta que a mãe é a mãe que era boa. E na nossa vida, nós pensamos hoje, muitas vezes, a mesma coisa do nosso Deus, do nosso Pai. Senhor, por que isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou vivendo assim? Por que eu estou passando por essas lutas? Quando criança nós podíamos murmurar, mas eu estou trazendo uma palavra aqui exatamente para nós termos uma visão um pouco diferente daquilo que muitas vezes nós nos damos conta, que é de entender que o propósito de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a minha vida, ela é boa, é agradável e é perfeita. Sabe o que te faz crescer? Não está ligado ao que tu queres, mas sim o que tu precisa. Só que isso nos faz resistir. A nossa tendência natural, o nosso eu, é ficar numa zona confortável, ficar no bem bom momentâneo. Só que zona de conforto não dá crescimento nenhum. Nós vamos ser bebê o resto da vida. Nós vamos sofrer o resto da vida. Quantas vezes nós deixamos de realizar coisas por medo? Quantas coisas? Porque o medo nos paralisa. E aí a gente não faz. Deus está mandando. E eu digo, não, eu tenho medo, não vou ir. Assim como aconteceu com os espias. Moisés manda 12 caras para espiar a terra, para ver como é que era a terra. Vão lá, olhem a terra, porque nós vamos ocupar, Deus está mandando. Mas 10 deles voltam com medo. Medo dos gigantes que moravam lá. Medo das pessoas que eles não iam conseguir vencer. O medo paralisou eles e eles não entraram na terra.
Agora, dois, Caleb e Josué, até poderiam ter medo, mas eles sabiam do propósito que Deus tinha para a vida deles. Eles sabiam das promessas que Deus tinha dado para eles, da vontade de Deus para a vida deles. Então, amados, é só nós raciocinarmos o propósito que Deus tem para a minha vida, a vontade que Ele tem para que eu vá, faça aquilo que Ele está me mandando, é muito maior, tem que ser muito maior que o meu medo. Eu tenho que crer que Ele está comigo. Eu tenho que crer naquilo tudo que Ele promete na palavra de Deus. E eles não reconheceram, e é por isso que não entraram. E muitas vezes nós imaginamos, e isso há muito tempo atrás, eu era jovem, eu imaginava isso. Eu imaginava assim, como Deus trabalha em nós. Como Deus nos faz superarmos os obstáculos. Sabe? Se tu tem medo de algo, de alguma coisa, Deus não vai te dar para tu viver num paraíso o resto da vida. Não existe isso. Deus vai fazer exatamente como o princípio da vacina. Eu gosto muito desse exemplo, porque a vacina... O que é a vacina? A vacina é o próprio vírus injetado em nós. Quando a gente toma uma vacina para gripe, a gente toma a vacina com um vírus dentro. Para quê? Para nos dar anticorpos, para nos dar imunidade. É o mesmo princípio de Deus em nós. Deus vai te dar pequenos medos, exatamente para tu começar a criar anticorpos, a tu ficar forte para quê? Para que tu possa começar a suportar os medos. É assim que Deus trabalha. Se tu tem problemas com rejeição, Deus não vai te colocar em grupos que só te aceitem. Não existe isso. Deus vai te dar pequenas rejeições para que tu possa ficar resistente ao vírus da rejeição. Se tu tem problema com a paciência, Deus vai te dar situações para tu desenvolver a paciência. Não tem outra, não tem. Não existe, Deus me deu um refrigério. Mas Ele dá refrigério, Ele é bom, Ele é amor. Agora, Ele quer que tu cresça, que tu amadureça. Ele quer que tu te torne melhor. E é para isso que Ele nos chama para os níveis da vida. É para isso que Ele nos manda ir. A vontade dEle é essa. Mas saiba de uma coisa, Ele sempre está contigo. Sempre. Agora, toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós estamos fugindo da sua presença. Foi como aconteceu com Jonas. Jonas desobedeceu, o que ele estava fazendo? Ele estava fugindo da presença de Deus. Toda vez que nós desobedecemos, nós também no nosso dia a dia, Deus está mandando algo, está chamando algo para alguma coisa, está te mostrando para tu está desobedecendo, tu está te afastando automaticamente dele. Agora, toda vez que nós não queremos enfrentar os problemas, nos enfrentar aquilo que Deus nos chama, seja o que for, discussões, família, sabe? Tudo. Passar, muitas vezes, o pano por cima, botar embaixo do tapete, tudo isso vai nos levar para Tarsis. Nós vamos estar fugindo para Tarsis. Tarsis é empurrar com a barriga, como diz o gaúcho. Tarsis é fazer o que eu estou com vontade de fazer. É deixar para lá, é deixar que o tempo cure muitas vezes. E a gente sabe que muitas vezes tem coisas que o tempo não cura. E que nós queremos empurrar. Tudo isso, amados, nós estamos fugindo para Tarsis. E Deus quer que nós enfrentemos as coisas. Deus quer que nós cresçamos nessas coisas. E os desafios, os perigos, os problemas, tá no nosso dia a dia, é a vida.
É a vida. Toda vez que eu fui para Nínive, Deus sempre esteve comigo. Deus vai sempre estar contigo por uma razão muito simples. Porque é Ele que está te mandando ir. E se Ele está mandando ir, é para tu ir. Creia nisso. Quer ver o agir de Deus na tua vida? Quer ver a provisão, os milagres? Esteja no propósito. Esteja no propósito, na vontade de Deus. Porque muitas vezes nós não nos damos conta e as situações difíceis vêm, as coisas ruins vêm, e nós costumamos usar um texto que está lá em Romanos capítulo 8, 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós estamos numa situação difícil, não, isso aqui está ruim, mas isso vai cooperar para o meu bem. Ok. Só que normalmente nós não lemos a segunda parte do versículo. O texto diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o meu bem? Sim, desde que eu esteja no propósito dele. Até Deus pode cooperar para o meu bem? Até pode, mas o que ele me promete? Que tudo vai cooperar para o meu bem, desde que eu esteja no propósito dele, na vontade dele para a minha vida. Sabe, grandes homens de Deus, homens que estão na Bíblia, na palavra de Deus, tiveram desafios, assim como teve Jonas. Desafios, se vocês pegarem, por exemplo, Abraão. Abraão é um cara que ele era rico. Ele era frouxo na parada. E Deus manda ele sair da terra dele. Ir para uma terra que ele nem sabia onde era. E ele estava na zona de conforto. Tinha muito gado, tinha bens. O que acontece? Abraão foi. Abraão foi, independente do que ele estava vivendo. Por quê? Porque Deus estava mandando. E onde Deus está na equação, amado, não tem. É por isso que Abraão é o pai da fé, é por isso que o Abraão está nos heróis da fé, é por isso que Abraão, Deus tinha ele como meu amigo Abraão. Não é à toa que é o pai de multidões. E Abraão não fez um milagre. Não era um cara poderoso, não fez nada. Ele só teve fé, e essa fé fez ele o cara, o que começou tudo. Se nós formos ver Moisés, era um cara que era gago, diz ele para Deus assim: não, eu não tenho cara para chegar no faraó. Não tenho condições de chegar no faraó. Deus diz para ele: não, tu vai, eu vou estar contigo. O Arão vai contigo e eu vou estar contigo. E começou ali e Moisés foi. E olha onde chegou Moisés. Chegou a falar cara a cara com Deus. A intimidade que Moisés tinha com Deus. Moisés até hoje é o cara lá. Por quê? Porque Deus estava mandando, era propósito de Deus, mas Deus estava indo com eles. Se nós pegarmos o próprio Gideão, Gideão é um cara que ele está ali moendo no lagar, no lagar, né? Que ele estava no lugar onde era do vinho ali, ele estava escondido por causa dos midianitas.
E chega o anjo do Senhor e diz assim, homem valente, valoroso, e ele diz, mas quem sou eu, Senhor? Eu sou, a minha tribo é a menor, eu sou o menor de todos. Não, tu vai vencer os midianitas, manda 300 homens apenas para vencer os midianitas. Para quê? Exatamente para demonstrar que quem fez não foi Gideão, foi Deus. Na minha vida, na tua vida, é exatamente igual. Se tu está querendo viver uma vida com Deus, tu vai porque Deus está contigo. Tu tem vitória porque Deus está contigo. Todos. Sabe, eu estava pensando, muitas vezes Deus nos chama para tão poucas coisas e eu estava me colocando, porque eu sempre digo que eu prego primeiro para mim. Tantas coisas pequenas. E eu, às vezes, quero me safar para não fazer. Sabe? Egoísmo, orgulho. E eu estava vendo que um outro cara que foi exatamente como esses grandes heróis, que foi lá e foi talvez o maior deles no Novo Testamento, que foi Paulo. Paulo, ele vai lá, ele pega o chamado que Deus tem para ele e bota no bolso e vai com toda a gana e com vontade, independente daquilo que ele estava passando, independente daquilo que ele ia passar. E eu estava lendo casualmente essa semana um texto do apóstolo Paulo que ele fala lá em Atos capítulo 20. Não precisa abrir, eu quero ler esses 2 versículos para ver o que é o chamado de Deus, o que é um homem fazendo a vontade de Deus. Olha só, Atos capítulo 20, do versículo 22 ao 24, diz assim, agora, Paulo falando, tá? Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Sabe, eu vejo muitas vezes, nós somos comodistas até para vir ao culto. Ah, hoje eu estou cansado, está muito frio, estou cansado, sabe? Uma coisa que nós vemos para louvar, para adorar, e muitas vezes nós temos preguiça disso, de ajudar alguém, de contribuir, de ir orar por alguém. E eu estou me colocando no meio, eu não estou falando, tô colocando porque eu estava pregando para mim mesmo como nós precisamos nos desenvolver mais nisso. Porque se tu pega um texto como esse e compara com a nossa vida de hoje, é moleza ser cristão. É uma maravilha com relação ao que a gente passa. E nós temos um Deus que está conosco, que nos abençoa, o Espírito Santo habitando em nós, nos dirigindo em todas as coisas. Que privilégio é ter Jesus como Senhor. E nós vendo esses caras passando isso, esse cara escrevendo, dizendo assim, olha, é como se eu dissesse assim, olha, eu vou para Porto Alegre, e o que me espera lá é prisão e sofrimento. Mas eu vou igual, na boa. É o que ele fez. E fez. E aconteceu. E eu estava pensando quantas vezes eu também fugi para Tarsis, né? Me lembro que no Castelo 1, né? O Jacó queria me consagrar pastor. E eu fugi. Aí o castelo fechou,
Nós fomos congregar na Palavra Viva e lá passa pastores mais seguidos, né? Então, no tempo que nós tivemos lá, passou 3 pastores. Os 3 queriam me consagrar pastor. E eu fugindo, não querendo. Né? Chegou um ponto que Deus me deu um ultimato. Eu estava fugindo para Tarsis, assim, na área ministerial. E eu creio que todos nós temos um chamado aqui. Amém. Todos nós temos. E eu estou falando ministerialmente falando. Aqui na obra de Deus. Porque nós temos dom, temos talentos. Deus nos capacitou com isso. Eu creio que é uma das coisas que nós precisamos pensar e começar a desenvolver, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, diz a Bíblia. Nós precisamos nos envolver com a obra de Deus. Sempre vai ter gente precisando de gente. Sempre. E eu vejo que na minha casa, na tua casa, no meu trabalho, no teu trabalho, nós também temos chamados que nós não estamos indo. Eu tenho certeza. Convicção. Por quê? Porque a própria palavra diz. Deus está nos mandando fazer. E é normal nós pensarmos mais em nós. Por quê? Por causa da nossa natureza caída. Nós somos santos, separados, sim, mas nós somos pecadores igual. Nós pecamos. E a nossa mente, muitas vezes, tendencia para o meu eu, para a minha carne, para a minha vontade. E não para aquilo que Deus está me chamando para fazer. E é interessante porque Jonas, Deus, ele deixa que Jonas vá. Quando Jonas foge, ele deixa até a tempestade. Por quê? Porque Deus quer nos tratar também. Eu tenho certeza que aqueles 3 dias e 3 noites no peixe, ele foi muito tratado. Por isso que eu digo que Deus, ele não nos livra dos problemas. Ele nos livra nos problemas. Ele não nos protege das dificuldades. Ele nos protege nas dificuldades. Exatamente para nós aprendermos, para nós amadurecermos, para nós sermos moldados, assim como Jonas foi. Tenho certeza que ele saiu 3 dias e 3 noites dentro da boca de um peixe, totalmente diferente. E uma prova disso é que ele finalmente vai para Nínive. E a palavra de Deus era que ele chegasse em Nínive e começasse a pregar contra o que eles estavam fazendo. Essa era a palavra. Era para pregar contra tudo aquilo que eles estavam fazendo, pela cidade que era, e que em 40 dias Deus ia arrebentar com tudo. Deus ia detonar com a cidade. Essa era a missão de Jonas. E Jonas vai e começa a pregar. E por incrível que pareça, a cidade começa a se arrepender. Começa a se dar conta dos seus erros, do jeito que ela era. O próprio rei decreta jejum. O próprio rei manda todo mundo buscarem a Deus. E eles começam uma campanha de arrependimento e de busca a Deus e de jejum impressionante. A cidade se arrepende. Porque Jonas foi lá e pregou. E por causa disso, Deus resolve não detonar com a cidade. Deus resolve perdoar e deixar a cidade como estava e não detonar.
E aí, amados, que eu vejo uma prova cabal daquilo que, quando Deus manda, Ele vai conosco. Quando Deus manda, nós podemos crer que tem vitória. Por quê? Porque Ele está junto. Olha o que acontece com Jonas. Agora, pensa um pouquinho na tua vida. Se Deus está mandando, se Deus está dizendo, está falando, tu acha que vai dar alguma coisa errada? Eu queria que tu pensasse nisso, exatamente porque sempre, de alguma maneira, vai ter coisas que nos desagradam. Deus está mandando, mas eu não estou afim. Sempre tem uma desculpa, algo, mas se Deus está mandando, o resultado, o fruto de tu obedecer vai ser impressionante. Por quê? Porque vem vitória quando Deus está mandando. Vai ter fruto, vai ter resultado naquilo que tu está fazendo. E esses resultados que nos agradam muitas vezes é a recompensa de ter passado por Nínive. Eu vejo muitas vezes as pessoas, a gente pregando uma palavra ou orando por alguém, algum Deus falando, Deus, sabe, as pessoas agradecidas muitas vezes porque tu falasse a palavra certa para mim, tu respondesse o que eu estava precisando. Alguma palavra que a gente dá e que acontece, isso é fruto de um resultado, de um propósito, de uma vontade de Deus para a minha vida e que eu quero obedecer, eu quero cumprir exatamente porque eu sei que vem bênçãos aí. Eu sei que vem bênção para as pessoas que a gente ora, porque eu sei que onde Deus está mandando tem vitória. E tem muito mais, é que nós não nos damos conta. Nós, na hora, no agir, normalmente, é a minha vontade que está prevalecendo e não a de Deus. Por isso que as coisas não acontecem mais. E no momento que eu começo a ter um tempo maior com Deus, quando eu começo a ter uma consagração maior, oração, jejum, Deus faz a obra. O próprio ato do batismo, Deus faz a obra, porque tu está morrendo para o pecado e está ressurgindo um novo homem. Há uma transcendência disso no mundo espiritual. Quem passou por isso sabe. Eu me batizei nas águas e um dia antes eu tinha sido batizado no Espírito Santo. A Ivone, acho que foi no mesmo dia, batismo. Por quê? Porque eu estava numa noite que ela não estava. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós vemos o resultado, nós vemos os frutos disso. É por isso que a gente enche um pouco o saco demais de vocês, muitas vezes, pelo batismo. Exatamente porque a gente já vivenciou isso. A gente já sabe. E é um texto que eu li no início. Eu falei que nós precisamos nos transformar exatamente para nós sermos chamados por Deus. Para nós obedecermos o chamado de Deus. Para nós obedecermos a vontade de Deus. E para isso nós precisamos renovar nossa mente. Ou seja, renovando a nossa mente, nós vamos ser transformados. E no momento que eu sou transformado, eu vou poder experimentar o quê? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Agora eu quero te dizer que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus passa também por Nínive, por lutas, por dificuldades, por desafios, por problemas. Acontece. Mas como eu disse, tem vitória.
Nós somos mais que vencedores, diz a palavra. E eu quero te dizer que Jeremias lá, ele diz que Deus tem planos de bem e não de mal. Planos de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro, de nos dar esperança. Só que esse plano, Ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Ele quer que esse plano se cumpra em mim e em ti. Mas para isso eu preciso aceitar. Só que muitas vezes os planos de Deus é nos mandar para Nínive, que são desafios. Agora Tarsis é a zona de conforto. É o meu eu, é o meu desejo, é o meu prazer, é a minha vontade. Eu tenho opções. Livre-arbítrio para decidir. Eu resolvo. O Senhor é cavalheiro. E eu quero te dizer que deixa o Espírito Santo comandar tuas ações. Que com certeza Ele vai te mandar para o lado certo. Sabe, se Deus manda, eu prefiro os perigos de Nínive do que a tranquilidade de Tarsis. Tu vai estar muito mais seguro, pode ter certeza. A vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida e é isso que eu quero terminar com isso. Porque muito mais do que dizer é realmente consagrar nossa vida nesse sentido. Jesus nos dá uma lição bárbara nisso. Ele diz, Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Ou seja, se tu puder, me livra disso. Mas que seja a tua vontade e não a minha. Que nós possamos estar dizendo nessa noite também, Senhor, que a tua vontade prevaleça na minha vida, que o teu chamado prevaleça, que o teu propósito prevaleça, que a tua vontade prevaleça. Porque aí nós vamos estar no melhor lugar. Com certeza, no melhor lugar. Independente fisicamente do lugar que nós estivermos. Porque a bênção está em nós, não está nos lugares. A bênção me segue. Sabe que aquilo que nós temos de mais valioso, a coisa mais valiosa que nós temos hoje, a coisa é o tempo. E eu me perguntava hoje, como eu tenho investido aquilo que eu tenho de mais valioso? Porque se eu não for obedecer a Deus, se eu não for fazer a vontade dele, eu vou perder tempo. Eu vou me dar mal. Eu vou entrar em roubadas. Eu vou entrar em situações difíceis. Agora, se eu fizer a vontade dele, eu vou ganhar muito mais. Vou aproveitar muito mais aquilo de mais valioso eu tenho na vida. Que é o tempo. O nosso tempo é a coisa mais preciosa que tem. E é nisso que eu quero que nós pensemos. E eu queria orar. Eu queria que nós estivéssemos orando. Se pudesse apagar a luz para nós.